Bom, eu gostaria muito de quebrar um paradigma hoje, que seria a das câmeras fechadas e dos microfones fechados. Por quê? Porque vocês são adultos, vocês não são mais criança, que a gente precisa estar com o microfone fechado, nem as câmeras fechadas. Porque, assim, quem não puder, tudo bem, eu não vou forçar ninguém a abrir a câmera, nem nada. Mas é assim, porque assim fica um ambiente muito árido, né? Parece que não tem ninguém, porque você só vê várias fotos paradas. E também porque a proposta que eu tenho hoje é que vocês participem da aula. Eu não vou ficar só falando. Vocês vão ter também um momento de voz de vocês. Tá certo? Então é interessante que vocês já vão se preparando, porque vão ter partes da aula que vocês vão ter que participar. Eu digo vão ter que participar, não, eu vou pedir que participem, porque para tornar a aula mais interessante, mais interativa, porque vai ter partes que vou necessitar que vocês participem. Senão vai ficar uma coisa muito parada, chata, não, aquela coisa assim. E eu quero fazer uma aula mais participativa, mais discursiva, tá bom? Que pena que tá certo. Então, nesse caso, eu vou começar a nossa a parte é o seguinte, gente. Na plataforma de vocês no Cigar já se encontra o plano de trabalho, o plano de curso, certo? E as apostilas, tá certo? Então, assim, eu vou mostrar aqui o plano de trabalho porque, assim, é um documento muito importante para vocês. Muitas vezes, assim, eu estava pensando, quando eu estava formulando o plano de trabalho, digo, gente, eu vou ser muito mais detalhado, eu vou falar muito mais coisa. Por quê? Porque é uma maneira que eu encontro de falar com vocês, de mostrar o que é que eu quero, o que eu desejo da disciplina, como é que a disciplina deve ser trabalhada. Porque aí muitas dúvidas de vocês, elas desaparecem a partir do momento que eu sigo aquele passo a passo que o professor me pediu, que o professor está me mostrando, né, que o professor quer. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente o plano de trabalho para a gente poder, né, falar sobre ele, porque é interessante. Tá bom? Então, eu vou ser bem rápido, eu não vou me deter muito nele, que é justamente para a gente não tirar tempo de algumas coisas que a gente, né? Então, a primeira coisa, tá, gente? A disciplina eu dividi em 3 unidades, que seriam, né? A unidade que eu digo o quê? Que a gente vai trabalhar o conceito de linguagem, aquisição de segunda língua e abordagens e métodos de ensino e aprendizagem. Então, essa primeira parte ela é introdutória. A gente vai fazer um repasso, como se diz em espanhol, né? Vai fazer uma revisão da linguística, tá? Um pouquinho da linguística, como na questão do SOCI, como é que eu adquiro a língua, qual é a diferença de aquisição para aprendizagem, porque isso é importante, né? Quais são as abordagens, qual é a diferença entre abordagem, método, técnica. Aí, na segunda parte, eu já vou partir já para a questão dos métodos, certo? Em si mesmo, dentro do qual a gente vai iniciar com o método audiolingual, a gente vai falar do ensino comunicativo, que é também conhecido como Communicative Approach, tá? A abordagem natural e a condição pós-método. Ficou meio... Está engrudadinho aí, mas tá, depois do ponto e vírgula, era para estar embaixo, tem a condição pós-método, que é uma coisa interessante que eu vou trazer para vocês, tá? Que é uma coisa de um professor indiano, o Kumaravedlu, que tem o Kanaraja também, Kanaraja, e também ele é... Mas são indianos que trabalham nos Estados Unidos, tá? Na unidade 3, eu quero muito falar sobre letramentos, porque isso é muito importante para a gente, como professor de línguas, saber essa questão dos letramentos. Formação de professores também, que é uma coisa que a gente precisa discutir, e a cultura e ensino de línguas, tá? Porque muita gente acha que ensinar uma língua está descolado da cultura, não está. Da questão social, da questão
uma série de coisas que a gente vai ver, tá? Então, na unidade 1, a gente vai ter conceituando linguagem, aquisição de segunda linguagem, abordagem. Aí, na coluna do meio, eu digo o quê? O que é que vocês devem demonstrar? É interessante que vocês leiam isso com atenção. Eu dou o caminho de como é que você começa a atividade, qual é a atividade que você vai começar a responder, que isso é interessante para que você não fique num caos, sem saber como proceder, como eu vou fazer essa disciplina, não. Gente, eu sempre falo muito isso sobre o caminho pedagógico. Quer dizer, como eu não estou pessoalmente com vocês, eu estou virtualmente com vocês nesse caminho que eu ensino vocês aqui. Aí, como é que, o que é que eu faço primeiro? Depois, o que é que eu vou fazer? Tá? Aí, tenho aqui também alguns links de vídeos são interessantes, porque você pode assistir, ter uma ideia a mais, né? Tá bom? No segundo, aí eu já vou falar do método lingual, do comunicativo, de ensino, abordagem natural e a condição pós-método. De novo, o que é que eu penso, o que é que eu quero de vocês nessa segunda unidade, dou o caminho da segunda unidade, o que é que vocês têm que responder a partir da leitura e do estudo dessa segunda unidade, tá? De novo, vídeos de apoio. Então, gente, aí eu tenho a terceira unidade, que é o sobre novos letramentos, formação de professores de língua, inglês e cultura, né? De novo, o que é que eu espero dos alunos e também como é que você vai finalizar a disciplina, certo? Então, eu estou mostrando aqui rapidamente, eu não vou me deter mais nisso, porque só foi para apresentar a vocês, para que vocês tenham uma ideia e que vocês possam realmente, tá, fazer bom uso desse documento, porque ele vai lhe auxiliar muito nessa nossa caminhada de metodologia, tá? De ensino de língua inglesa. Então, a gente vai iniciar, tá certo? Olha, a gente tem... Eu vou mostrar uma outra coisinha aqui antes do slide, tá? Antes do slide, eu vou mostrar bem aqui uma coisinha que está na apostila de vocês. Que é a finalização... Essa apostila, eu encontrei ela e gratamente na internet e realmente deu um trabalhinho, mas eu juntei todas as aulas possíveis que existem desse curso, que ele é ofertado em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe. Então, material que eu achei sucinto, interessante, prático. Então, ele diz assim, olha, eu queria ler bem isso aí também para vocês entenderem como é que vai funcionar nosso curso. Ele diz assim, o curso vai abordar 4 frentes: conceito de linguagem, método de ensino, tá? Formação de professores e o papel da cultura. Então, é isso que a gente vai estudar no nosso curso de metodologia científica, de metodologia de ensino de língua inglesa, tá? Metodologia científica não, tá? Então, essa primeira unidade, ela é composta por 3 aulas. A primeira... E essas 3 aulas, quer dizer, as 3 aulas são material, é como é denominado na apostila, tá? Mas elas vão ser condensadas hoje. Que é a aula 1, que é conceituando a linguagem, dessa maneira mesmo, língua e linguagem, aquisição de segunda língua, e a aula 3 são as abordagens e métodos de ensino, tá? Então, eu quis trazer também no próximo slide algumas coisas para a gente poder refletir, porque seria interessante que você adquira durante o nosso curso, tá? O que, por exemplo? Tá, gente? Um critical thinking, certo? O que seria o critical thinking? É o nosso senso crítico. Então, um professor ele tem que ser munido disso. Ele tem que ter senso crítico na maneira o quê? Ele tem que aí é um pedido, mais uma exortação, uma coisa que eu coloco para vocês, que seria o quê? Você, quem é professor, quem vai ser, quem deseja, aqui o curso é para isso, a licenciatura, né? Então, que ele reflita sobre que tipo de prática ele tem, tá? O que pode ser melhorado, tá? O que pode ser adquirido de conhecimento. Eu vou contar uma historinha muito rápida da minha carreira, como eu comecei a ser professor de inglês. Tá? É interessante que a gente entenda isso. Eu estudava inglês e um belo dia um professor que eu tinha, a gente se tornou muito amigo, já é hoje,
e ele era uma pessoa muito engraçada, muito divertida, aquele professor que inspira. Ele brincava e disse: olha, você tem um professor VIP, vindo do interior de Piripiri, porque eu sou o cara. E ele disse: olha, você tem potencial para ser professor. Foi ele que abriu isso em mim, de ser professor, né? Que os professores, a gente tem isso, olha, professor que a gente gosta, que a gente admira, e o aprendizado tem muito a ver com isso, né? Gostei, Adriana, podia abrir, deixar aí aberta a câmera. Então, ele falou isso para mim primeiro, aí depois, o que aconteceu? Aí eu vi que eu já estava com 23, 24 anos, precisava trabalhar, e também queria manter meu inglês, que eu já tinha aprendido, então, se fosse professor de inglês, tá? E aí eu disse: não, mas vai ser temporário, porque, na verdade, eu entrei no curso de biologia, vou ser professor de biologia, tal, e o inglês vai ser uma maneira de eu... Enfim, fiz um treinamento, né, numa escola de inglês que tinha aqui em Teresina, que era o CCA, o Centro Cultural Anglo-Americano, um treinamento, assim, bem rápido, né, de 6 meses só, porque, diferente de da maioria das escolas que trabalham com Communicative Approach, né, que é livro aberto, só tem que ter o livro, o professor, aquela coisa toda, o CCA tem uma metodologia totalmente diferente, que o CCA é uma das poucas escolas que eu conheço que estuda o método audiolingual, que a gente vai estudar aqui. Então, na época, você tinha que aprender a manusear uma parafernália enorme, que era o quê? Você tinha que aprender a botar um filmezinho lá, passar o filme, tocar um cassete, apresentar, porque o método CCI todinho é baseado numa historinha. Cada unidade é uma historinha que tem os personagens, e você vai tocando e vai fazendo os alunos, e vai explicando para eles, tá? Você faz a apresentação, depois você faz no caso, que eles chamavam de explanation, eles tinham toda a aula é planejada, já vem toda pronta, você não tem para onde inventar nada, você tem que seguir o passo a passo de cada uma das unidades. Enfim, era um processo complexo, realmente eu aprendi, comecei a trabalhar no CCA, né? Depois entrei para ser professor, para fazer letras em inglês, enquanto eu fazia biologia, fazia o inglês. Com o passar do tempo, o inglês ganhou, biologia perdeu, quem sabe até ganhou, porque eu ia ser um péssimo professor de biologia, e cá estou, né? Então, essa é a minha história de professor. Através da inspiração de um professor que eu tive, que me trouxe para ser professor, e aí depois eu fui, né, aprendendo a gostar e amar, de compartilhar, de realmente trocar ideias, de aprender e ensinar com os alunos. Pois não, Yara, pode falar. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. colegas. Então, eu escutando aqui o senhor falando sobre inspiração e tudo, e aí me lembrei que eu já conheci o senhor mesmo antes de ser meu professor aqui no SEAD. Eu Ah, sou muito amiga, eu sou amicíssima de Hélia Cardoso. minha, E ela minha só orientando. elogios. Hélia me arrastou muito para congressos. Não, Yara, vamos fazer um trabalho. Eu disse: Hélia, tu é da literatura, eu sou da linguística, não dá certo. Ela Mas disse: a não, Ellie vai é fácil, a Ellie é fácil de ser, que ela é um excelente aluno. muito assim. A gente estudou junto espanhol, depois Fez inglês. fomos tutoras do curso de letras espanhol juntos na UAB. Uhum. E seguimos, é uma amizade que eu tenho para a vida, desde 2000, desde Maravilha. 2008. E aí, quando eu lhe conheci só por nome, foi por a boca de É. Hélia. Não, assim, não, ele me ajuda demais e tal, ele é uma pessoa inspiradora, ele me ajudou. Inclusive, ela me falou da sua ajuda, assim, ímpar na entrada dela no mestrado. Ela, Ela ela, falou, ela, ó, viu, Vanessa? Para você ver como a gente, né, a EAD funciona. A ela estudou conosco e hoje está fazendo mestrado no Rio Grande do Norte. exato, e ela Né? escolheu para onde que ela ia, né? Porque ela Exato. passou, ela é uma menina Na incrível. verdade, eu só orientei ela. Tem aluno que a gente não precisa fazer muita coisa. Às vezes eu só fiz por ela o que muita gente não fez por mim, que foi dar uns nortes, né, uns caminhos, e aí ela Mas foi, né? mas eu acho que isso talvez seja pouco para alguns, mas para a gente, principalmente, que é do interior, a gente sabe o quanto isso é importante. Sim, Inclusive, sim. eu falando assim, Hélia, estou precisando da sua ajuda, porque eu estou agora
fazendo uma mentoria para entrar no mestrado, né? E Uhum. aí ela falou assim: olha, se tem uma coisa que eu coloquei, que eu anotei aqui na minha agenda, que eu levo para a vida é: sou professora, não tem mestrado no mundo que vai mudar minha cabeça e eu não vou esquecer de onde eu vim que eu posso ajudar. Ela é essa pessoa. E assim, às vezes eu penso que pode ter sido pouco, que só fez o que alguém fez por o senhor, mas isso é inspirador. Isso é muito inspirador. E agradeço o seu relato, né? Fico muito feliz. E é isso que a gente faz, né? Então pensem nisso, né? Essa minha história de professor, de ter tornado professor, foi através de um professor, eu gosto do que faço. Então é isso, a gente tem que sempre estar refletindo sobre essa prática, tá? O que a gente tem que aprender também? Conceitos de língua, fala, linguagem. Por quê? Porque a gente ensina a língua. Então a gente precisa conhecer isso, porque a gente está ensinando o organismo vivo. Ele é uma língua, as línguas nascem, crescem e morrem também. Então a gente tem que ter essa noção de que o que é língua, o que é fala, tá? Como é que a gente, qual é a diferença de adquirir e aprender? Criatividade, que é uma coisa também que não pode faltar para um professor. Quer dizer, a criatividade que a gente tem pode ser para materiais, pode ser para buscar meios de ensinar, pode ser para você ter aquela capacidade de explicar de forma fácil uma coisa que é difícil. Então, existem vários tipos de criatividade que precisam ser cultivados pelos professores. Tá? Dreaming, esse é o mais importante. Sonhar, porque sonhar é o quê? A gente sempre sonhar com as coisas que a gente acha interessante. Aí eu trago uma coisa, que é uma expressão que é de uma forma decolonial. O que é essa forma decolonial? É a gente abandonar os modelos coloniais, o modelo do maneira como a gente foi colonizado, né? A gente tem que parar de pensar como colonizador e pensar como nós mesmos. E pensar o ensino de línguas a partir da nossa realidade, não da realidade de terceiros. Às vezes tem livros que fogem muito disso. E eu faço isso a minha vida inteira, assim, sem saber que eu era decolonial. Por quê? Porque sempre eu adapto meus aulas, sempre eu trago a realidade dos alunos, sempre eu faço coisas que isso é Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia isso. A gente tem que usar a relevância, a gente tem que usar o conhecimento de mundo dos nossos alunos, porque senão vai ficar uma coisa descolada da realidade e para eles não. A gente vê muitas as pessoas reclamando que as crianças não gostam de inglês. Talvez falte aquele tempero que seria o quê? Trazer o inglês para a vida deles. Eu lembro outra história que eu vou contar de um professor. Eu odeio química, eu não gosto de química, mas eu tive um professor na época que eu era aluno de biologia que ele me fez gostar um pouco da química. Por quê? Porque ele trazia química para a vida real. Ele trazia química para a nossa vida. Ele mostrava onde é que a química acontecia na nossa vida. E isso dá mais relevância, o aluno começa a se enxergar dentro daquilo ali, tá? E isso é você pensar, alguns dizem pensar fora da caixinha, pensar diferente, mas eu digo assim, a gente tem que dar aula de inglês de acordo com a região onde a gente mora, a partir da realidade da região que a gente mora. Não pode dar aula de inglês como se a gente estivesse morando em Londres, não tem como, com materiais que são de Londres. A gente tem que pensar diferente, tá? Então, esse é o maneira de ensinar e aprender decolonial. A gente tem que tirar esse pensamento colonizado. Estudar, tá? Isso faz parte de uma coisa que um bom professor, aliás, um excelente professor, ele está sempre estudando, procurando meios, procurando. Eu sei que muitas vezes é difícil, é complicado, e eu já passei por isso. Eu já tive a época, eu estava contando uma história para um amigo meu que recentemente eu trabalhava 50 horas por semana, eu tinha 6 empregos, entendeu? Mas eu sempre dava um jeito de estudar alguma coisa, de ler, de me informar, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Porque estudar é pesquisar novas formas de ensinar, senão a gente vai ficar sempre do mesmo jeito. Eu tenho uma prática minha, tá? Que é o quê? Eu nunca ensino do mesmo jeito que eu ensinei no ano anterior. Eu sempre estou mudando. E aí eu até brinco, eu já estou na 30ª temporada, eu tenho mais temporada do que o Simpson, sabe? Eu estou já há 30 anos em sala de aula, mas tenho isso comigo, eu nunca, por exemplo, eu vou voltar esse ano para a sala de aula.
e eu parei em 2019, mas nunca é igual ao mesmo ano. A gente tem sempre que estar se renovando. A gente tem sempre que pensar em perspectivas novas, em coisas novas, porque isso faz com que quebra a monotonia. Porque senão tem história de vários professores que dizem fulano, eu tenho toda a atividade dele. Se tu quiser, eu te passo, né? Aí tu só faz estudar e ele vai fazer a mesma coisa. Mas a gente tem que quebrar isso, tá? A gente tem que causar sempre a novidade, o aluno chegar na sala de aula e ver coisas novas. Mesmo ele tendo sido teu aluno no ano passado, ele vai ver, gente, o professor mudou esse ano, ele está com outra coisa, ele está fazendo outras coisas. Isso é muito bom, isso estimula os alunos. Tá? Análise. Aí é uma coisa interessante. A gente, como professor, nós somos agentes e somos muito importantes a partir do momento que a gente vai mudar a vida de pessoas. A gente acha que não. Mas a Yara falou bem assim, ó, como ela disse, professor, você acha que é uma coisa pouca, pequena, mas fez grande diferença na vida da Hélia. É isso. A gente tem uma influência, nós não somos digital influencers, nós não somos influenciadores digitais, mas um bom professor, um excelente professor, aquele professor que inspira, aquele professor que é amigo dos seus alunos, eu tenho várias histórias de vários alunos que eu ajudei, eles me ajudaram também, porque isso é uma coisa mútua. Às vezes as pessoas acham que é só a gente que ajuda, não, mas o aluno ajuda a gente também quando a gente repensa muitas coisas. Então, a pessoa, você tem sempre como o professor está pensando, a minha metodologia, ela é inclusiva ou ela é excludente? Ela é inclusiva ou excludente? Eu consigo incluir, eu consigo trazer meus alunos ou eu excluo meus alunos daquilo que eu pretendo fazer? Então é isso que a gente tem que sempre pensar. Tem até uma piada, eu não concordo muito com ela não, mas a gente tem que, assim, diz que um médico mata uma pessoa de cada vez, um mau professor mata 40, né? Eu não concordo muito com isso, não, mas a gente tem uma ideia de que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com... E isso eu aprendi na vida e na minha experiência. Quando eu comecei, eu era muito cheio de mim, eu era muito arrogante, aquela coisa toda. E aí eu fui aprendendo, a idade ajuda, que quanto mais humilde você é, quanto mais amigo dos seus alunos é, quanto mais você pensa na vida deles, melhor para eles, porque no final das contas são eles os mais beneficiados. Não que eu diga que eu seja bonzinho. Tem uma diferença entre ser bonzinho demais e também a gente não pode ser ruim demais. A gente tem que ser na medida do meio. É como diz o Aristóteles. Aristóteles diz que o segredo da vida está no meio. Tá bom? Aí, gente, por isso que eu digo agora vocês vão ter que participar. Porque eu vou trazer algumas perguntas que são interessantes para a gente poder pensar. Como professores, futuros professores, tá? Como alunos, como pessoas, como aprendizes. Nós sempre estamos aprendendo uma coisa nova, tá? E aí eu quero que vocês se manifestem, por favor, tá? Eu tenho perguntas. A primeira é, o que você faz para aprender inglês? Alguém pode me responder? Mas resposta simples. O que você faz para aprender inglês? Vamos lá? Eu escuto muita música. Muito bem. Quem mais? Quem mais eu posso fazer? Eu também fui muito música desde a adolescência. Eu fiz muito isso também. Hoje estou voltando, né? Eu também gosto, eu acho que é enfadonho para quem está comigo. Por exemplo, quando eu tô assistindo um filme, uma série, no começo eu colocava legendado, hoje eu não coloco legendado, né? Porque para mim eu associava ali, eu ia olhando como é que a gente fala? Fazendo a leitura labial, até mesmo para entender ali como era a posição da boca na hora de determinada palavra, porque tem umas palavras em inglês que elas são o bicho, viu? Você não sabe, se você ouvir um nativo falando, você fica louco, você não sabe o que ele falou, né? E aí eu precisava ver o vídeo, ver a pessoa falando e olhando para a boca, sem prestar muita atenção no contexto da série ou do filme. Ninguém quer assistir filme.
Beleza, aí é o nível hard. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Vamos lá, o Hércules, a Ana, as outras pessoas. Vamos lá, é só uma pergunta simples. O que é que você faz para aprender inglês? O Adlanes, que é aplicativo de celular. Tudo bem, também é um caminho. O Duolingo, o Edilânia, Memrise. Edilânia, você usa o Duolingo, tem dia que ele tá para pôr um revólver na tua cabeça dizendo que O é hora de você Babel, aprender. o Babel. Tem vários, o Babel, Memrise. Memrise é um outro também interessante, o Duolingo. Eu estava aprendendo francês e alemão no Duolingo. Tá. Então, alguém mais quer se manifestar? Liriel. E o Duolingo é dramático. Quando você passa um tempo sem usar ele, ele ainda diz: você me abandonou? Eu achava engraçado aquelas são as avançadas, né? Que você tem que fazer e tudo. Isso é uma estratégia muito boa o que eles chamam de gamificação. A gente vai depois falar sobre essa questão, né? Tá até conversando com a professora Vanessa antes, que a tecnologia chegou para a gente, né, poder fazer várias coisas, né? Muito bem. Aí eu tenho outra pergunta, a pergunta 2. Quais são suas dificuldades e estratégias? Né? Vamos lá? Dificuldade com a aprendizagem do inglês, eu acredito que eu tenho uma dificuldade enorme com a questão da conversação. Porque a gramática, a leitura, assim, o texto escrito eu consigo super. Eu já comprei alguns livros que estão na literatura norte-americana agora, que a gente está pagando. Eu já tinha a Cor Púrpura, que a Hélia, né, me incentivou a ter. E aí eu não estou comprando os livros em língua portuguesa, eu estou comprando os livros em língua inglesa, né? Faz mais sentido para mim nesse caso. Sim. E aí eu tenho uma facilidade muito grande na leitura do que está ali, mas quando é a audição, a conversação, eu tenho uma dificuldade maior. E quando eu já busquei aulas de inglês particular, mas eu não supriu minha necessidade. Eu chego sempre naquela coisa metódica, gramática. Eu não quero mais gramática, eu quero mesmo a conversação. Mas eu sei que quem eu já encontrei parece que não sabia ou não tinha tanto domínio assim para me ajudar na minha dificuldade. Adilanes, que são as pronúncias, né? E que mais? Deixa eu ver o chat aqui. Adilanes, que é a pronúncia e conversação também, né? Mas, assim, as estratégias, quais são as estratégias que são utilizadas? Você falou, Yara, que é a questão dos filmes, né? A Isamar também da música, né? Música, filme. Que outras estratégias? Os aplicativos, né? Tá? Sim, os aplicativos dão a opção de você clicar em cima da palavra e você... Gente, ó, eu vou dar uma dica. Oi? O aplicativo também dá a opção de você clicar em cima da palavra, escutar a pronúncia da palavra, pausada, mais devagar. Trabalhar o listening, né? Eu posso dar uma dica para vocês de um Instagram interessante? Posso? É para você adicionar, né, Hércules? Beleza. Inglês na ponta da língua, do professor Denilson Lima. Certo? Por que ele é interessante? Porque ele traz muitas dicas. E o professor Denilson, ele falou uma coisa que ele fazia, que eu fiz também muito, e é interessantíssimo como ele fez e eu também fazia muito. Sabe qual é? Raimundo, tudo bom? A gente pensa... Oi, Karen, boa noite. A gente pensa que tem muita página bacana, Lidel, mas assim, o Denilson eu recomendo porque é um cara muito técnico, é um cara que estudou muito, ele não vai te prometer que tu vai aprender inglês em 6 meses, ele é um cara que dá treinamento de professores, ele dá dicas excelentes de como aprender inglês, ele tem uma... Sim, ele é um cara que eu admiro pra caramba. Apesar de não ter muito seguidor, né? Mas o inglês na ponta da língua... Mas ele faz uma coisa que eu sempre fiz, assim, muita gente acha que conversação precisa de outra pessoa para conversar. E não precisa. Eu fazia muito, sabe o que eu fazia muito? Eu ficava conversando comigo mesmo na minha cabeça. Eu ficava, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu respondo isso?
Aí eu ficava fazendo os diálogos na minha própria cabeça, sozinho. É meio louco, mas funcionava. Quando eu precisava, eu ia. Tá bom? É uma dica interessante. Procure o Insta dele. Inglês na ponta da língua. Muito interessante. Ele tem um blog também. Ele é lá do Acre, mas é um cara muito fera. Muito bem. Terceira pergunta. Qual professor, método e material lhe trouxeram mais benefícios? Vale, beleza. Isso aí, ele é muito bom. Né? O que me fez evoluir, assim, drasticamente foi um curso básico de inglês que eu fiz no Senac. Ali foi essencial. Mas o método que eles usam lá, qual é? Como é que eles dão aula lá? Livro aberto? Assim, ele dá aula toda em inglês, então... assim, você que já tem alguma basezinha, sabe, conhece alguma palavrinha ou outra, consegue entender. Fica difícil para muita gente, mas eu achei que foi muito bom, porque a gente estava, tipo, em tempo real, sabe? Em tempo real, botando em prática as coisas. Sim, legal. É o que a gente vai falar depois, mais para frente, né? Mas, assim, ele trabalhava o livro aberto, ele explicando, fazia os diálogos, né? Vocês falavam entre si, né? Falavam com ele, né? Era mais ou menos assim? Sim, sim. E entre os colegas e com atividades também. Certo. E o material? Qual era o material que ele usava lá? Qual material vocês acham que deu o maior up para vocês, que vocês, né? Assim, que tipo de coisa? Pode ser um aplicativo, pode ser um livro, pode ser filme, pode ser qualquer coisa, né? Beleza. Então, é isso. Depois a gente vai conversar mais. Isso aqui é só para a gente realmente ter umas... Olha, gente, essas perguntas são interessantes porque quando a gente é professor, a gente acha que a gente... Oi, Arnaldo, pode falar. É o carro. Não. Eu tinha... pode falar, vai ficar à vontade. Quando eu comecei lá, né, no início e tal, a gente tem muito essa questão de achar que a gente tem que montar uma aula para a gente, não é? Essas perguntas são muito interessantes para isso, para a gente, por exemplo, qual é o melhor método para aprender inglês, na opinião de vocês? Qual é o melhor método? Quando a gente fala é a melhor maneira, né? Se no sentido mais amplo, mais largo, mais assim, digamos assim, mais grosseiro, né? Qual o melhor método? Qual é a melhor maneira de aprender inglês? Acho que o contato diário com a língua, o máximo contato que você puder, a exposição ao máximo que você puder, né? Eu participava, eu fiz minha segunda licenciatura na Uninter, e a gente ganha um curso de inglês, né? Todos os sábados, tá, a gente tem um clube temático. E me lembra muito um professor dizia assim, olha, você tem que levantar, você tem que acordar, quando você levanta da cama, você pensa, o que eu vou fazer? Qual é a minha rotina? Pensa nisso em inglês. Tá ali vendo as suas coisas do dia. Meu café, lembrei, como é que eu faço as proposições de frases simples? Como é que eu digo como foi o meu dia? Qual foi? Pense em inglês. Tem essa exposição ao máximo, sabe? Não, eu sei que falar tudo em inglês na sala, na aula, é um pouco complicado, porque eu lembro até que no último semestre, a professora Juliana Pai chegou e o menino ficava tudo no terrorismo, porque ela falava tudo em inglês, né? Mas é assim, a gente precisa também treinar o ouvido, né? A audição ela é muito necessária nisso. A gente precisa ter essa como é que eu posso dizer? Concentração. Gente, olha, Mas a exposição eu acho muito importante. vou dizer só uma coisa para vocês, assim, não existe... Eu tive uma professora de psicologia e educação na UFP há uns 20 anos atrás. 30. Ela marcou muito a minha vida porque ela disse assim, não existe receita de bolo. Entendeu? Não existe, isso aqui vai dar certo, eu ponho tantas claras, tanto não sei o quê, blá, 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 e no final o bolo sai. Ensinar uma língua é mais ou menos isso, aprender uma língua é mais ou menos isso. Tá? Existem, o que a gente vai ver nessa disciplina é isso, que existem vários
maneiras, várias coisas que a gente pode usar. A gente pode usar vários, eu vou dizer, estratégias, né, estratagemas, artifícios para fazer nosso aluno aprender. Desde que a gente tenha a mente aberta para não achar que minha aula desse jeito, assim, assim, assado, vai dar certo. Por exemplo, essa questão, eu trabalhei 10 anos no CCI. Existe exatamente, muita dedicação. A escola de inglês que eu mais trabalhei na minha vida foi o CCI. É um método, o slogan deles é correto. Quando eles dizem o inglês que a gente nunca esquece. Eu tenho mais de 20 anos que não dou mais aula, mas ainda hoje eu lembro de alguns livros que eu dei aula lá, por causa do método deles. E lá era proibido traduzir. A gente tinha que falar tudo em inglês e não podia traduzir. Mas aí depois a gente vai discutir no que isso é efetivo, no que não é efetivo, tá? Mas a pergunta 4 então é isso. Qual é o melhor método? Vamos ver, né? Vamos estudar, vamos ver para ver que... Mas a professora Glória me marcou muito quando ela diz assim para mim, não existe receita de bolo, filho. A gente tem que dançar conforme a música que está tocando, né? Então, teve uma vez que eu dei outra historinha. Uma vez quando eu entrei para o meu primeiro emprego como servidor público no Estado, eu fui dar aula no colégio no Renascença, aqui no Teresina. Aí cheguei lá, aí a professora diretora disse, olha, eu vou lhe dar 6 turmas de 5ª série para dar aula. Aí eu pensei, que beleza, é o mesmo plano, são a mesma série, mas não é não, tá? Porque cada realidade é diferente, cada aluno é diferente. A gente vai ver isso mais na frente, tá ok? Mais perguntas, more questions. Por exemplo, quanto tempo você acha que alguém precisa estudar inglês para se tornar fluente? Digam para mim aí. Exato, Ana. As turmas são diferentes, as pessoas são diferentes. Entendeu? Às vezes o que funciona não funciona no outro. Eu acho que é muito relativo, é igual a questão das turmas, o que funciona para um não funciona para outro. Uns terão mais facilidades que outros. Há pesquisas científicas que falam que quanto mais jovem, mais fácil de você aprender, né? Não sei também se isso é válido. Então, eu acredito que é uma coisa muito particular. Isso aí, cara, apresenta dificuldade realmente. Não, mas assim, mas fujam de quem lhe prometer que você vai ser fluente em 6 meses. Em 1 mês, isso é mentira. Isso é fato. Isso é fato. O arrasta para cima está complicado. Ali é 171. Tá? O que mais, gente? Então, quanto tempo vocês acham que a gente pode levar para ser fluente? Vocês concordam com a Yara? Depende. Como é? Tem gente que é igual... Bom, gente, vamos lá, vocês vão ser professores. Depende. Eu acho que, na minha opinião, assim, se tivesse a convivência todo dia, eu acho que 6 meses daria. Eu acho. Se ele contar bem que assim, se ele contar a história de um colega meu, que eu vou revelar um milagre, mas o santo eu não vou revelar, não. Ele foi para Dublin, morou 6 meses em Dublin, voltou de lá, e aí, como é que tá teu inglês? Melhorou? Tá melhor e tal, tal? Continua do mesmo jeito. Aí eu, rapaz, mas como? Tu morou... Mas ele tinha contato com outras pessoas todos os dias. Mas aí é que tá, ele era circulado por inglês por todos lados, ele tinha que usar o inglês, ele tinha que fazer uma série de coisas, mas existe, por exemplo, tem um filme interessante, que é um filme meio antigo, mas é um filme interessante para a gente entender esse fenômeno de que, muitas vezes, as pessoas se fecham na sua comunidade cultural e não querem aprender outro idioma. Chama Span English, ou Span Inglês. É um filme interessante para você entender que, às vezes, nem sempre você conviver com pessoas que você falam inglês, você vai aprender, porque se você não quiser o contato com eles, se você não quiser aprender deles, se você não quiser... É o caso do filme, né? Que a moça que está no filme, ela é mexicana, mora nos Estados Unidos, mas ela não quer aprender inglês. Entendeu? Tem vários fatores. Então, mas essa é uma boa também, Raimundo. Se você estiver disposto a aprender, né? Tem a questão do fator, a questão do fator cultural é bem interessante também. Isso é uma coisa que me marcou muito. O professor Mário Albornoz, ele sempre, no primeiro dia de aula dele, ele me disse:
não há como se aprender língua apartado de sua cultura. Ele sempre dizia isso. Então, o espanhol, por exemplo. O espanhol, se você pega aí 10 países distintos que falam espanhol, em cada lugar tu vai chegar e vai ter um sotaque diferente, um acento, como Como é que eu digo milho em espanhol? Maíz. Choco, maíz. Aí, é uma mistura muito louca, né? Então, se você não estiver disposto também a essa Como é que eu digo imersão porco? cultural, Como é que eu digo porco em espanhol? Chancho, cedo. Tem exato, vários nomes. Porque exato. depende muito de Latinoamérica ou Espanha, né? Então, isso é uma Então, ideia. a questão cultural influencia muito. Se você não estiver disposto também a entender ou a querer conhecer um pouquinho a cultura do outro, fica também difícil de entender. Expressões, por exemplo, minha especialização é em docência da língua portuguesa para estrangeiros. Eu aproveitei que eu já tinha formação em letras espanhol e agora em inglês, eu acredito que vai dar para unir o útil ao agradável. Línguas adicionais que a gente vai aprender. E aí eu estava ajudando um rapaz que vai prestar o CELP Brax. Muito difícil para ele entender, por exemplo, algumas expressões que a gente tem, que a gente precisa explicar tudo que tem por trás, né? E ele acha isso muito interessante. Então, quando ele aprende uma palavra nova, uma coisa diferente, aí ele diz, é porque tem história tal por trás, então é uma coisa só tua do Piauí. Eu disse, muitas das vezes é só nossa, então você precisa entender que se você falar isso em outro lugar, por exemplo, você está xingando a pessoa, você está sendo mal educado. Por exemplo, ó, uma fruta, dependendo do lugar, uma fruta que a gente gosta muito, tem lugar que é mexerica, tem lugar que é tangerina, tem lugar que é bergamota. Pocã também. Pocã. Então é isso, tá? Vamos para a próxima pergunta. A próxima é: dá para aprender inglês sem morar fora? Dá para aprender inglês aqui no Brasil, sem nunca ter ido em outro lugar? Dá. Eu sou a prova viva. Eu aprendi inglês, depois eu fui para os Estados Unidos, passei 2 meses lá, mas todo o inglês que eu aprendi foi aqui. O que vocês acham? Dá para aprender? Sim. Dá sim. Só basta querer e também ter tempo. Com certeza. Porque às vezes a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite. Qual tempo? Eu mesmo trabalho de manhã, de tarde, de noite. E estou fazendo o curso mesmo com toda a dificuldade, mas a dificuldade é muita, viu? Sim, Ana, dá para ter fluência, sim. Dá para ter fluência. Vai muito na questão do objetivo também, não é, professor? Você busca, por exemplo, atores que vão para fora, jogadores de futebol, eles precisam aprender em tempo recorde, então eles têm um objetivo fixo, né? E tem isso também. Então, como eu disse, são vários fatores que influenciam, né? Como o senhor disse, não há receita de bolo. O que deu certo para mim não dá certo para. O que dá certo, por exemplo, com o espanhol, eu falava na frente do espelho, com o inglês eu não consigo. Eu falava. O George, ele falava pra gente, ó, vá para o banheiro, vai lá na frente do espelho, mas tranque a porta, não deixa ninguém ver. Aí isso mexia muito com o meu dia a dia também, porque eu ficava com o espanhol foi mais fácil. Então, não sei, talvez se eu já coloquei isso na cabeça que o inglês é mais difícil, mas eu lembro bem que no início, um dia eu estava falando com a minha mãe e eu sei que do nada eu falei, não, mas é sensível. Aí, mamãe, o que é isso, menina? Pelo amor de Deus. Sabe, misturou uma coisa com a outra. Ela disse, tu vai essa interlíngua ela acontece, geralmente em processo. Ela disse, tu vai ficar louca. Quando eu disse para ela, mãe, eu passei em inglês. Cara, tu realmente tem o juiz certo, porque tu vai ficar louca. Vai ter hora que tu não vai saber o que é que tu tá falando. Tem. A gente chega uma hora que baixa as coisas. E também, assim, vamos lá, a próxima pergunta. Essa é uma pergunta clássica que a gente tem, que a gente, né, eu já trabalhei e tudo, hoje em dia eu tenho uma escola de inglês também. As pessoas perguntam assim, o inglês de vocês é britânico ou americano? O que vocês acham desse tipo de dúvida? Existe essa história, essa divisão de inglês britânico e americano? Que é a pergunta 7, quando alguém pergunta: essa escola ensina inglês britânico ou americano? Existe essa realidade? Sim. Que ainda bem que falta energia é rápido.
Hein, gente? Vamos lá. Alô, vocês estão aí? Are you there? Tem gente aí ou tá só as carinhas? Vamos lá. Então, diga para mim, se tem. Eu só quero que, né, você rapidamente fale. Existe esse negócio de inglês britânico, inglês americano, ou existe os ingleses? Ou vários tipos de inglês? O que vocês acham? De repente ficaram tímidos, ficaram assim. Que passa? Aí a outra. Como eu faço para não Dizem que ter. tem. Como é que eu faço para não ter sotaque? É possível não ter sotaque? Hum? Hein, Ana Aline? Hein, Claudileide, Edileide, Edilânia, Hércules, a Yara, a Karen, o Marlos, a Paloma, o Raimundo. É possível? Como eu faço para não ter sotaque? Agora, tava tão bom assim, o que foi que aconteceu? Ficaram tímidos agora, tá tão boa a conversa, a gente tava conversando, trocando ideia. Hein, gente? É a chuva, professor. O pessoal tá com medo da chuva. Mas Tá chovendo muito. Mas ninguém tá no meio do tempo. Professor, eu acho que falar sem sotaque, essa pergunta, É possível falar sem sotaque? Nesse caso, subentenda-se sem o sotaque brasileiro, né? eu Ou acho sem que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Deixa eu reformular, sem sotaque qualquer. É possível falar. O que eles querem dizer é falar com sotaque americano ou britânico. É possível falar para não ter sotaque brasileiro e pegar os sotaques. Não sei, talvez aí depois de muito tempo usando o idioma, não só uma vez esporadicamente lá, não sei, mas assim, sendo o uso do inglês, mesmo você sendo brasileiro, nativo, você usar o inglês no seu dia a dia, assim, pode ser que chegue a esse nível, mas talvez você não abandone, né? Porque culturalmente, internamente, você tem o português. E aí eu acho que não dá para arrancar esse espírito de dentro e enfiar um outro, né? Você tem lá os seus vícios do idioma, né? Principalmente de quando você vem de um outro lugar, por exemplo, nosso piauiês. Gente, vocês acham, por exemplo, que o nosso sotaque, a nossa identidade? Com certeza. E qual é o ponto, então, de você perder a sua identidade? Para adotar a identidade de outra pessoa? Qual é o uso? A utilidade? Nenhuma. Você perde a sua essência nesse caso, né? Essa é outra discussão que tem muito, né? Eu tinha uma colega que ela falava inglês com sotaque paraibano lindíssimo. Falava inglês perfeito. Entendeu? A gente é um pouco da mentalidade colonial, de achar que a gente tem que adotar, mas ninguém fala sem sotaque. Você vai ter que adquirir o sotaque de alguém. Qual é o interesse? Eu entrei nessa vibe há um tempo louco de querer ter um American accent. Isso é desnecessário. Tá? A gente pode falar inglês muito bem usando o nosso sotaque piauiense, o nosso sotaque paraibano, pernambucano, qualquer que seja. Nós não nascemos naquele país. Não é a nossa primeira língua, então. Para que eu vou ter preocupação
e perder meu sotaque. Né? Bom, isso é uma reflexão, né? Quando a gente vai falar de ensino de inglês, a gente tem que fugir desse lugar comum que você tem que ter um sotaque perfeito, um sotaque americano, né? E aí, Ana Lin, você é nativo da onde? Assim, fala inglês como nativo. Da onde? Da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Caribe, que você vai ter lá, tem Jamaica, Bahamas. Qual o nativo que eu estou falando que você vai falar inglês igual um nativo? Entendeu? E aí é uma coisa que a gente vai discutir mais na frente também. Essa noção do que é ser nativo numa língua. Que entra até o que a Yara está estudando, que ela está dando aula para um cara para aprender português, né? E qual é o nativo de português que esse cara vai aprender? Portugal? Moçambique? Angola? Ou até Timor-Leste? Macau. Entendeu? Cabo Verde? São Tomé e Príncipe? Tá? Então, aí tem, ó, para a gente finalizar, né? Devo pensar em inglês? Isso é mais a questão das metodologias, para a gente aprender inglês, né? Tem 4 perguntas interessantes. Devo pensar em inglês? Traduzir atrapalha? Devo aprender palavras ou frases? É bom assistir filmes e escutar músicas em inglês? O que vocês acham? Para a gente dar uma andadinha. Por exemplo, a gente deve pensar em inglês para poder aprender inglês? Sim ou não? Baixa dizer sim ou não. Analina, sim. Quem mais? Quem que não? Quem que acha que não? Sim, mas a realidade é diferente. Às vezes a gente... Cortou um pouquinho, Raimundo. Você podia repetir, por favor? Marlos, que não. Sim, mas aí, quando a gente pensa, mas quando a gente vai falar, não é a mesma coisa como a gente estava pensando. A gente imagina e na mente da gente está tudo perfeito, mas quando a gente vai falar, não sai. É o que o Freud fala, o Freud e Lacan fala, no simbólico, que é na mente, está tudo bem. Quando vai para a realidade, aí é outra coisa. Né? Traduzir atrapalha? O que vocês acham? Que traduzir atrapalha? Não, é necessário. Muitas das vezes, sim, é necessário. Você não vai começar do zero, do nada. Então, em certos momentos, até no português, a gente não tem que traduzir, porque tem muitas coisas mesmo que eu não sei. Um aluno escreveu uma palavra outro dia numa redação e eu fui corrigir e eu tive que ir. Não foi nem buscar um dicionário, foi buscar um tradutor, porque eu não sabia o que era aquilo ali. Exatamente. Mas eu vou jogar um pouquinho de advogado do diabo, né? Eu aprendi inglês sem traduzir. Eu, professor, acredito que interpretar é mais importante do que traduzir. Gente, ó, isso aí é uma coisa que vai dar muito, como dizia o meu orientador, né? Vai dar muito pano para manga essa pergunta, essa questão do método, se traduzir, se não traduzir. Aí vai depender de cada pessoa, tá? Mas a gente pode... existem teorias que dizem que atrapalha, tem teoria que diz que não atrapalha, e blá, 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 e aí, entendeu? Isso depende. Como diz o Einstein, é relativo, né? Ó, devo aprender palavras ou frases? O que vocês acham? Primeiro você aprende palavras, e com palavras você forma frases, não é? Não? Tá bem. Eu acho assim, ó, por exemplo, quando eu estudo uma estrutura, eu consigo, por exemplo, usar essa estrutura em outra frase que não tem nada a ver com aquele contexto que eu estou ali naquele momento, uma estrutura específica. Vamos ver assim, ó, eu sou professor de inglês do ensino médio, primeiro ano, aí eu vou dar uma aula de fruit. Aí eu digo lá todas as frutas, leva a realia, que é as frutas, tá. Aí eu viro para o menino assim, agora me diz aí, me dá uma sentença, uma frase que eu tenho que usar a fruta tal. Aí ele fica...
Entendeu? Existe vou dar uma dica para vocês também, que é uma coisa que está muito em moda agora. Até o Denilson, que eu indiquei para vocês, ele usa muito isso para dar aula, que ele chama Chunks of Language, que seriam pedaços de linguagem, uma tradução muito livre, né? Que é uma maneira de ensinar inglês. Eu, particularmente, eu advogo porque eu aprendi inglês através de frases, e não a partir de vocabulário. Mas ele dá uma dica lá de você pode fazer um caderno de vocabulário e tal, e vai aprendendo a fazer as frases. Tudo depende do quê? De como você quer fazer a coisa. Tudo é a maneira como você vai sentar e vai definir o seu método de aprendizado, né? Por isso que, lembra que eu disse lá no começo, não tem receita de bolo. É por isso que para algumas pessoas alguns métodos funcionam, para outros não. Algumas estratégias funcionam para uns, para outros não. E o nosso serviço de professor é procurar o meio termo. Lembra que eu disse que precisa estar no meio? Eu tenho uma sala com 20, 30 alunos, eu tenho que arranjar um jeito de agradar gregos e troianos. Às vezes não dá, às vezes não rola, mas a gente tem que atingir o máximo possível da nossa audiência. Tá? É bom assistir filmes e escutar músicas em inglês? O que vocês acham? Sim ou não? É legal. É legal. E é bom, depois do inglês, eu seguindo umas páginas de Instagram, eu até vi uma música, que eu não sei o nome da música, mas fala que o cara foi mandado para a prisão porque pegou a mulher com outro e deu um tiro na cabeça dela, né? My Mistake. O nome dessa música é My Mistake, dos Folhas. Aí, você dançou muito essa música romântica. Exatamente. É um crime passional. Exatamente. Aí, hoje, você, com esse interesse maior por inglês, quando você escuta a música, você já tenta entender, porque às vezes a melodia é bacana, mas a música não é tão auspiciosa desse jeito. Tem uma música que é do Leonard Cohen, que é um canadense, ele era poeta, compositor, chama Hallelujah, o nome da música. Muita gente toca essa música nos casamentos e tal, né, em cerimônias, e não se atém ao que quer dizer a música. E o Cohen, ele era um ateu ferrenho. Então a música não fala nada do que as pessoas acham, apesar do nome ser Hallelujah, ela não tem nada a ver com a igreja, ou com exortar a igreja, ou o que seja. Tá? Então é bem interessante essa questão. Muito bem, passado esse ponto, a gente quer até, né, mas está muito interessante, a gente vai entrar praticamente no que a gente se pretende a falar, que é, por exemplo, primeiro nós vamos falar de linguística, né? Vocês viram a linguística que teve um cara chamado Fernando Saussure, né, que com seu curso general de linguística. Que é interessante que aquele livro, ele nunca publicou em vida, ele publicou, quer dizer, os alunos dele publicaram ele, depois, né, dele morto, que ele é o cara que deu início à linguística que a gente conhece como linguística estruturalista. Por quê? Porque, para ele, a língua era a única coisa interessante, a estrutura da língua e nada mais. Inclusive, essa questão do estruturalismo vazou para outras correntes, para outras ciências. Por exemplo, a literatura tem uma parte que é estruturalista, quer dizer, a língua e só o texto, e aquilo ali vai fazer, né, ser importante. Então, ele diz assim, que é a linguística cujas bases foram lançadas por Fernando Saussure? O que é que ela propõe? Somente a análise da língua por si mesma, elegendo tal estudo como próprio objeto da ciência. Então, quer dizer, a língua ela é totalmente descolada da sociedade, do contexto histórico, o que seja. Eu não vou estudar a língua a partir dessas perspectivas. Eu vou estudar somente a língua, as estruturas e pronto. Quem produz, quem produziu, ou quem faz, ou quem não fez, isso não me interessa. Eu vou estudar a língua. O meu objeto é somente, pode ser o inglês, pode ser o português, o que seja, mas a língua. Tá? Então, esse é o estruturalismo. Certo? A grosso modo, é isso. Você não vai se preocupar quem é que está falando, o que falou,
Você vai se preocupar se está correto, se gramaticalmente está correto, se segue os padrões da língua, se você consegue codificar e decodificar. Pronto. A língua é isso bem aí. E isso fez parte do ensino de línguas durante muito tempo. Quando eu ia ensinar uma... Quem nunca... Era o clássico The Book is on the Table. É ouvido, né? Tem daquela história de você... quando alguém quer brincar com a aula de inglês, ele diz assim, The book is on the table. Porque essa é uma frase clássica que foi cunhada para ensinar o quê? O que é book, o que é o verbo to be e o que é table. Quem falou, deixou de falar, não interessa. Tá certo? Aí eu tenho a língua para associar, é um código linguístico, tá? Ele é social, como eu disse, né? Ele pertence a todos. Para ele ser uma língua, ele tem que pertencer a todos. Todo mundo tem que usar essa língua. Certo? Todo mundo tem que saber codificar e decodificar. Você tem que poder emitir mensagens, receber, decodificar e fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, ela é social, ela pertence a todos. Todos aqueles que moram naquela comunidade a utilizam. Já a linguagem... Ela é o quê? É a língua mais a fala. Fala para associar qualquer coisa que eu manifeste, qualquer som que eu emita é uma fala. Tá? E aí, essa língua e a maneira como eu falo, a maneira como eu digo as coisas, aí a gente chama de linguagem. Tá bom? Ela, ao mesmo tempo, individual e social. A linguagem é social e individual. Tá? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, como a Yara estava dizendo, quando estava ensinando, tem expressões que nós usamos todos os piauienses, tá? Então, mas cada um tem um jeito de falar, de dizer aquilo ali. Então, cada um tem uma linguagem. Eu falo uma mesma coisa, mas de uma maneira minha. Então, isso aí é a linguagem, tá? E o que é a fala? É o ato do indivíduo em realizar a sua faculdade por meio de conversão social, que é a língua. Você fala, por exemplo, qualquer manifestação que eu tente fazer com uma determinada língua, ela é entendida como fala, certo? Eles, na fala não há uma ideia de realização do que é permitido pela convenção social. Quer dizer, na fala não existe nada que defina o que é que eu posso ou não dizer, como e quando. Tá? É uma coisa mais, digamos assim, mais geral. A linguagem é específica e a língua mais específica ainda. Tá? Ela é de ordem estruturalista. Ela aborda, como eu disse, a estrutura, a língua, não interessa outra coisa, só a língua em si. Não entra outro fator para análise e para estudo. Tá bom? O próximo slide, a gente vai tratar agora da linguística gerativista, tá? Que foi criado pelo Noam Chomsky, que é um linguista que começou a carreira como linguista, né? E que hoje é várias outras coisas. Ele já é multimídia. Hoje em dia ele tem Instagram, dá palestra no YouTube e fala muito mais do ativismo social de esquerda, de muitas coisas do que somente a linguística. Tá? Ele meio que foi percorrer outros caminhos. Tá? Então, nessa linguística gerativista do Chomsky, certo? A gente vai ter o quê? Vai ter já você vai trazer o social para interagir com a língua. Você não vai mais só a estrutura, você vai ter a parte social. A parte humana faz parte da língua. Tá? Então, é que ele diz... ele vai além da análise da língua e também ele vai começar a focar na linguagem, porque a gente tem que entender que para a linguística, só a língua, a linguística estruturalista, só a língua é objeto de estudo. Já para a linguística gerativista, tanto língua e linguagem são objeto de estudo. Tá? Então, para ele, linguagem, né, o Chomsky define a linguagem como é um conjunto finito ou infinito de sentenças, formado por um conjunto finito de elementos.
e ele vai até mais longe. Tá? Com esse conjunto finito ou infinito de sentenças, qualquer pessoa pode aprender uma língua. Aí que a gente vai para a gramática universal. Né? Ele diz assim, ele assume que é uma capacidade inata da espécie humana, quer dizer, todo ser humano nasce com essa capacidade de linguagem. Ninguém precisa ensinar, você já nasce com isso. Inclusive, na época que eu estudei a linguística e tudo, tem um experimento muito famoso que ele fez, e que ele fez não, que ele defendia, que era, se você pegasse uma criança de qualquer lugar do mundo, ele foi mais específico, pegasse uma criança da Amazônia, um indígena, e levasse para qualquer lugar do mundo, essa criança seria capaz de aprender qualquer língua, porque ele já vem com uma série de regras de gramática já que são intrínsecas, quer dizer, que estão dentro dele, e que ele chamou de gramática universal. Então, a capacidade da linguagem, a capacidade da fala, ela nasce conosco. A gente não aprende de ninguém. Então, é por isso que ele diz que, como ele define a linguagem é o quê? É um conjunto finito ou infinito, mas... E até o Kumaravellu diz que, por exemplo, por mais pobre que seja o input, que a gente vai estudar mais na frente, quer dizer, por mais pobre que seja a linguagem que rodeia uma criança, ela vai aprender a falar e ela vai aprender a se expressar de diversas maneiras sem que ninguém lhe ensine. Tá? E isso faz parte do quê? Da gramática universal que o Chomsky vai... E aí ele vai o quê? Vai deixar de ser o que era o estruturalismo, que é aquela gramática do livro, que a gente aprende através da gramática do livro. Aí o Chomsky vai dizer, não, essa gramática a gente já está dentro da gente, que a gente aprende, que ele não aprende, a gente já nasce com ela. E aí, a partir dela que a gente pode criar vários tipos de regras, do que for, de qualquer língua, e aprende. Tá? E aí ele traz a noção de competência versus desempenho. Né? Porque antes se falava que você tinha um significado e significante, né, da linguística estruturalista, tá? E ele fala também da questão da linguagem, língua e linguagem, né? Aí você tem língua e linguagem, já para o Chomsky e para esses linguistas, o Fries e outros, você já vai ter a noção de competência e desempenho. O que seria a competência? A competência são as estruturas linguísticas e a capacidade linguística que eu aprendo, que eu tenho dentro para poder fazer determinada coisa. Já o desempenho, o performance, né, seria a maneira como eu faço isso. Tá? Eu ser competente linguisticamente quer dizer o quê? Que eu possuo a capacidade de formar frase, de me comunicar, de fazer uma série de coisas, de conhecer a língua minimamente para poder fazer o quê? Para eu poder, como foi dito aqui, eu posso ler, escrever, mas às vezes eu não tenho a performance, o desempenho para a fala. Ainda falta, quer dizer, eu conheço a estrutura, eu tenho a competência, conheço a língua, mas eu ainda não tenho desempenho de falar. Eu tenho desempenho para poder ler muito bem, escrever, formar frases. Tá? E ela é uma abordagem cognitivista. Então, a abordagem dela é centrada no que a gente pode aprender. Tá certo? Então, eu vou trazer agora duas perspectivas, tá? É a língua como ferramenta de comunicação, competência comunicativa, tá? O que é a língua como ferramenta de comunicação? Ele assim, então eu trago a citaçãozinha da apostila de vocês, tá? Ele assim, embora o Chomsky houvesse abordado o conceito de competência, ele contempla o conceito apenas em um nível cognitivo, quer dizer, um nível mental, um nível de você aprender, que toda pessoa pode aprender. Tá? Aí ele diz, Himes expande o conceito ao tratar de competência linguística tendo um uso em mente. Quer dizer, além do aprender, além daquilo que você traz dentro de si, tá? Você vai também fazer o quê? Você vai também saber aplicar.
usar, tá? E assim trata da competência comunicativa, e assim trata de competência comunicativa. Essa é formada tanto pela competência gramatical, faltou um Lzinho aí, viu, gente? Como pela sociolinguística. Faltou um L, depois eu vou corrigir aí. Quer dizer, não basta eu saber a gramática somente, saber construir frases, saber direitinho todas as regras, mas eu também tenho que saber como é que eu vou usar essa língua no dia a dia, dentro dos meus ambientes sociais, nas minhas relações, nas minhas, né, interações. Tem gente que às vezes aprende inglês, mas não sabe que certos termos, certas coisas não se dizem em certos lugares. É isso, tá? Então, a competência comunicativa, por Himes, é isso, é a junção de você saber a gramática muito bem, saber a língua muito bem, e saber quando e em que lugares eu posso usar essa língua. Tá? Já a competência comunicativa, eu trago uma citação que é a PUD, né, que é através do Kumaravellu, que ele diz o seguinte: essa competência comunicativa foi resumida por Himes, né? Quer dizer, o Kumaravellu traz essa questão para explicar o que o Himes já tinha dito antes. E aí ele traz uma sigla, né, que é também uma palavra que chama speaking, né? Para quem não sabe, para a gente que estuda inglês, speaking quer dizer a fala, né? Mas que é uma sigla, tá? O S é para setting, que seja lugar e momento, tá? O P, participants, que são os interlocutores, os participantes. Ends seriam os objetivos, os meios, fins, né? Act seriam as formas linguísticas, que é a ação, né? É a agência, né? O que seria a maneira ou tom, que também algumas teorias chamam de registro, né? Tá? E o I seriam instrumentalities, que seria modalidade e formalidade. O N é para norms, que são as convenções de interação. E o G para genre, que seria o gênero. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Com essa siglazinha que ele resume essa competência comunicativa. Para eu ser uma pessoa que sou competente na comunicação, eu tenho que observar o lugar que eu estou e o momento, eu tenho que ver com quem eu estou falando, eu tenho que levar em conta para quê e para quem eu já disse, para que eu estou fazendo aquilo, para que eu estou falando, para que eu estou comunicando, quais são no caso, linguisticamente falando, quais são as expressões, o vocabulário, quer dizer, os discursos, as palavras que eu posso usar, que eu tenho que usar, a maneira e o tom que eu vou dizer isso, tá? Eu tenho que ter isso em mente. Você vai ter que ver se eu vou falar isso formalmente, informalmente, de que maneira, eu vou usar frases curtas, longas, por aí vai. Eu tenho que ver qual é a convenção social que rege aquela comunicação, quer dizer, o que eu posso ou não posso falar naquele determinado momento, e tem isso. Quando eu estou conversando, eu estou comunicando, você tem o que o Foucault chama das interdições, tem coisas que a gente pode falar, tem coisas que não pode, tem tema que pode, tem tema que não pode. Vou dar uma ideia, vou dar um exemplo. Quando a gente está no almoço de família, no almoço, né, de domingo, a gente não vai falar de sexo, né? A gente não vai falar de certos temas, então é isso que você tem como sendo as normas. E o genre seria o gênero, tá? Seria de que maneira você faria isso? Tá? Qual é o meio que você vai fazer isso? Se é pelo... quais são a estrutura que você vai usar, se você vai vai ser falado, se vai ser pelo telefone, se vai ser a mensagem do WhatsApp, se o meio é um meio telefônico, se é ao vivo, então isso aqui chama do genre, seria o gênero, tá? Aí, o que acontece? O Himes, ele também traz o quê? Os tipos de competência.
Quais seriam eles? Ele classifica em 3 tipos de competências, tá? A competência gramatical, a competência sociolinguística e a competência discursiva. O que seria a competência gramatical? É o seu conhecimento da língua, né? O seu grau de instrução naquela determinada língua que você quer usar, tá? Essa é a sua competência gramatical. A sociolinguística é a sua competência de saber utilizar aquela língua nos momentos que eu posso usar como se eu vou ser formal ou informal, se eu posso usar tais palavras, ou se eu não vou ofender fulano, se eu não vou ofender cicrano. Quer dizer, é a competência de saber utilizar a língua nos momentos e lugares corretos. E a discursiva é quando eu preciso defender meus pontos de vista da forma das competências sociolinguísticas, que eu tenho que reparar possíveis erros ou possíveis questões que eu gero quando eu falo, e aí eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma competência discursiva, que é para aprender a concatenar ideias para defender certos pontos que as pessoas vão, quer dizer, os discursos, né? Aquilo que a gente pensa e as convicções, aquilo que a gente quer passar para as outras pessoas, certo? Aí eu também trago um objetivo de 2 autores, que é o Canale e Swain. Qual é o objetivo deles, dando em relação à competência, performance, competência comunicativa, língua. Aí eu trago uma citaçãozinha lá do livro, né? Que tem uma parte lá da apostila de vocês que fala do objetivo de Canale e Swain. E assim, o objetivo desses 2 autores, segundo Freire, é o Paulo Freire, né? Era o de transformar o conceito de Hayek, de natureza essencialmente teórica, em unidades pedagogicamente manipuláveis, que poderiam servir de base para um grade curricular e prática de sala de aula. Quer dizer, tudo que a gente está conversando e está falando até agora era uma parte só teórica, ela não era aplicada. Né, gente? A gente tem que ter essa ideia de o que seria uma ciência pura, teórica e de uma ciência aplicada. Até nesse momento, a linguística ela não era pensada como algo que eu iria usar em sala de aula. Ela era simplesmente teoria para explicar a língua, para ser discutido em meio acadêmico, para você escrever artigo, para você, né, publicar e parecer o cara o tal. E, quer dizer, era somente uma teoria que não era possível provar que ela existiria, que daria certo. Aí vem o Swain, o Canale e o Swain, que justamente querem transformar essa essência teórica. Tá, mas vamos fazer o quê? Vamos pegar isso, como é que a gente pode usar na sala de aula? Como é que a gente pode planejar uma aula, transformar numa unidade, fazer um currículo, para a gente poder dar uma aula de inglês, por exemplo? Entendeu? O canal traz essa questão disso, de romper com esse purismo para passar para aplicação. E aí, para finalizar, tá? Eu tenho essa diferença entre usage and use. Mas, professor, não é a mesma coisa? Não. Porque, assim, usage em inglês pode ser mais ou menos assim a prescrição. Seria a bula do remédio, né? Como é que eu uso determinada coisa? É a prescrição para determinada coisa. E o uso é o uso em si mesmo, é o uso prático, material. Então, aí eu trago um autor que é o Windowson. Ele diz assim, o que ele fala? E a modo de pensar desse cara, do Windowson, ele vai contribuir para quê? Para conceituar, tá? O que é competência comunicativa. Como é que ele faz isso? Ele dá uma ressaltada, quer dizer, ele vai dar mais ênfase, ele vai dar, tipo assim, diferenciar, procurar fazer uma diferença mais, que fique mais a olho nu do que seria a usage e uso, tá? Em termos, assim, que até o Maravilho vai dizer assim, quer dizer, a usage é a bula do remédio, é a gramática. O que é que a gramática diz para usar tal língua? Esse é o usage. E o use seria como é que a língua é usada de forma real, no dia a dia, sem ter aquela prescrição do que a gramática diz. Tá?
Então, ele sugere que a competência comunicativa ela tem que ter uma abordagem que vai contemplar o quê? Habilidade de conhecimento linguístico mais habilidade de conhecimento pragmático. O que é o conhecimento pragmático? É o uso, né? Como é que eu uso no dia a dia. É diferente da competência linguística. Eu posso ser uma pessoa competente em linguística, saber muito sobre a língua, mas eu não sei usar a língua no dia a dia. Não sei para que existe tal coisa, como é que eu uso. Às vezes eu posso, por exemplo, tem alunos do espanhol aqui, no espanhol tem uma coisa muito interessante chamada o tuteo, tutear. Uma vez eu fiz um curso com um espanhol, né? E ele disse que existe muito isso os espanhóis, eles têm muita resistência com os jovens que usam tu com os mais velhos. Tá? Isso é uma ideia do que seria, tá? Essa falta de conhecimento. Eu posso ter o conhecimento linguístico, eu posso saber falar o idioma, mas eu não sei, por exemplo, que as pessoas mais velhas em espanhol não gostam de ser chamadas de tu. E aí eu fico chamando as pessoas mais velhas de tu. Tá? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo da língua inglesa, aí eu vejo um negão lá no Harlem, no Bronx, chama hey nigga, chama outro de nigger. Aí eu acho que eu posso também chamar ele de nigger. E vou lá, chamo ele. Aí ele pega e me agride. Ou então chama a polícia. Aí eu tenho que saber que aí existe a questão do quê? Da competência, da habilidade pragmática, que eu não posso usar com ele. Ele pode usar entre ele e com os amigos dele, mas eu não posso usar. Tá? Então, essa é a diferença de usage and use. Tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho, a partir de vocês também vai falar sobre essa questão, que eu usei o tipo de linguagem, cultura e sociedade. Gente, nenhuma língua é deslocada ou é descolada da cultura, muito menos da sua sociedade. Ela faz parte, ela está inserida nesse ambiente e eu tenho que, lembra quando eu falei lá no começo da aula, que eu tenho que, quando eu for ensinar inglês, eu tenho que olhar qual é a cultura do lugar, como é que são as pessoas e como é que é aquela sociedade. E tentar achar o quê? Um equilíbrio e uma interação entre a linguagem daquele lugar e a fala de cada indivíduo para trazer esse ensino de línguas para um lugar mais relevante para aquele aluno. Então, aí a primeira coisa que o nosso curso e aula propõe é a linguagem discurso, né? Aí eu trago um teórico que é o Halliday, que ele diz assim, ao tratar de discurso, concebe a linguagem como sistema social semiótico com 3 dimensões. Quer dizer, a semiótica já é outra ciência onde você tem os signos e os significados significantes, mas não tem a questão dos códigos da linguística. Então, é um sistema social semiótico. Ele se baseia em símbolos, ele se baseia em significados e significantes. Que podem ser palavras ou não. Tá? É o Peirce, que é considerado pai da semiótica. E para esse sistema social semiótico, eu tenho 3 dimensões. Quais são eles? Tá? Texto, que aí você vai ter a questão dos aspectos formais, a língua como estrutura, né? Ele se cumpre o papel de discurso institucional. Então, eu tenho esse primeiro parte, que a língua é um texto, seja ele falado, escrito, né? Tudo é um texto. É por isso que a gente pode usar vídeos, a gente pode usar músicas, a gente pode usar texto impresso para dar aula de inglês. Isso é a parte da semiótica, que é a atividade textual, tá? Ele também ele também tem um discurso que é institucional, quer dizer, você vai usar aquela linguagem e aquele discurso para ensinar algo, certo? Isso é institucional. E a de interação e atividade interpessoal, quer dizer, a linguagem, a língua e o discurso, ele é usado para o quê? Para as pessoas
interagirem socialmente, dentro de determinadas situações. Tá? E, como ele diz, promove para promover a comunicação social de uma ordem superior. Tá? Finalmente, a interação como atividade ideacional. Quer dizer, o conteúdo ideológico da linguagem. Muita gente acha que linguagem não tem ideologia, que determinadas coisas não têm ideologia, mas está tudo carregado, está tudo cheio de ideologia. Só que a gente não se dá conta de que está repetindo discursos que não são nossos. O Foucault dizia isso, né, na ordem do discurso, quando ele fala o quê? Que a gente repete palavras de outras pessoas, e não as nossas. Só que aquilo é naturalizado da maneira que você acha que está dizendo coisas que é sua, e não são. São coisas que a sociedade, né, colocou para você. Eu tenho linguagem de ideologia, lembro que eu disse que a linguagem é cheia de ideologia. Por quê? Porque a ideologia implica uma visão crítica, que considera as condições de produção de discurso e das relações de poder estabelecendo que se engaja nele. Ou seja, gente, toda relação social que se passa, toda a cultura que a gente adquire, todas as ideias, tudo aquilo que a gente professa, seja errado ou não, seja isso ou aquilo, ele tem uma ideologia. Quer dizer, ele é pensado, ele é concebido para passar um determinado discurso. Isso que a gente chama de ideologia, tá? E aí, quando a gente fala de linguagem, toda linguagem, por mais inocente que você acha que está usando, ela tem ideologia. Tá? Eu vou contar uma historinha rapidamente para vocês. Uma certa vez eu, na EADeira tutor, fui dar aula no Polo, e aí uma aluna estava em voga aquele negócio da escola sem partido, que não sei o que, começou a se falar, que era para, se você dar aula, para você ensinar sem ter ideologia. Aí eu disse, olha, se a gente for fazer isso, o professor vai entrar mudo e sair calado da sala de aula. Ele não vai poder dizer nada, porque qualquer ato de fala, qualquer ato de linguagem, qualquer coisa que ele diga na sala de aula, vai ter ideologia. Entendeu? Então, tudo que a gente faz, que a gente tem que comunicar, que a gente tem que entrar em contato com outras pessoas, a gente usa uma ideologia para poder concatenar aquele discurso. A gente tem ideias que a gente já recebeu pré-concebidas de outras pessoas ou dos ciclos sociais que a gente convive, e a gente reproduz sem se dar conta, mas reproduz e está defendendo uma determinada ideologia. Tá? Eu até brinquei com ela para dizer, olha, mas matemática não tem ideologia. Tem. Matemática tem ideologia a partir do momento que você, por exemplo, a maioria dos matemáticos mais famosos e que realmente desenvolveram muitas teorias eram africanos, mas essas teorias passaram para a gente como sendo dos gregos. Isso é ideologia. Quando alguém rasura, toma conta do discurso de outro e faz de si, faz seu aquilo que não era. Tá? E convence os outros que é assim. A linguagem como prática social, tá certo? Quer dizer, é o que eu venho dizendo. Tudo que a gente fala na linguagem, ela é usada nas nossas relações interpessoais. Então, ele diz, nessa perspectiva, a linguagem deve ser percebida como um produto pré-fabricado e passa a ser tanto ferramenta como produto de rotinas sociais. Quer dizer, lembra lá na linguística, que a linguística diz que a linguagem, né, é um fato que é híbrido, ele é individual e social, mas para a linguística estruturalista é só a língua. Aí vem a sociolinguística, vem a linguística gerativista, diz que não, que o fator humano importa. Então, todo o processo de aprendizado de um idioma, ou de ensino, ou de interação, ou de competência, de performance, que a gente está falando até agora, ele é pensado para que você interaja socialmente, para que você pratique determinados atos, que é a agência, no meio social. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Tá?
A língua não é uma coisa que a gente fabrica lá e diz assim, olha, só isso aqui assim que eu preciso de vez em quando. Não. Ela é algo que a gente usa para atingir determinados objetivos. Né? Se eu quero comprar um pão, se eu quero convencer alguém a fazer uma determinada coisa, se eu quero vender alguma coisa, eu tenho que usar a linguagem, e a linguagem é prática social. E o último é o mito do falante nativo, certo? Quer dizer, aí vem a questão até que acho que foi a Yara que falou, que ela está ensinando para uma pessoa, para um estrangeiro, e aí a gente teve aquela questão, tem o nativo, eu não sou nativo, aí eu disse, nativo da onde? Né? Por quê? Porque a gente para eliminar esse mito de que o falante nativo é muito mais competente linguisticamente e que o inglês que a gente tem que ensinar é o inglês que vem do estado, lembra o inglês americano ou britânico? Por quê? Porque são duas potências. São dois países que fizeram a sua potência econômica e mundial através da linguagem do inglês. Então, aí você vai o quê? Aí você compra a ideia da língua estrangeira, tá? Aí o que ele vem justamente assim, podendo utilizar o termo língua adicional. Por quê? Gente, quando eu aprendi inglês, eu não abandonei a minha língua, eu não abandonei o português que eu sabia e comecei a usar o inglês. Não, eu adicionei aquela língua na minha língua. Comecei a usar meus contextos sociais, eu comecei a usar minha prática social, comecei a usar, quer dizer, a linguagem, ela muito mais, é muito mais, digamos assim, ela não é homogênea, não é uma coisa, não é uma massa só, ela é composta de várias coisas. Então, do mesmo jeito a língua. Então, quando a gente fala língua estrangeira, é como se a gente estivesse importando aquela ideia do inglês britânico americano. O melhor inglês é o britânico, é o americano. O sotaque melhor é o britânico, é o americano. Aí eu vou falar com sotaque americano. E aí você vai esquecendo a sua própria essência, e aí a gente acaba o quê? Perdendo a identidade. Então é por isso que dizem, em vez de usar a língua estrangeira, se usa a língua adicional, porque quando a gente vai aprender um idioma, a gente coloca o nosso conhecimento, coloca a nossa cultura. Aí ele diz, essa terminologia guarda importância de ordem política. Gente, língua é ato político, não interessa, porque na maioria dos países que colonizaram outros países, a primeira atitude que se toma é caçar a língua do país que você invadiu. Então é político. Shakespeare se tornou muito famoso e o inglês muito famoso porque o Império Britânico usou Shakespeare e o inglês de Shakespeare para colonizar e espalhar em vários. Muita gente pergunta, por que o inglês é uma língua de prestígio? Porque o inglês foi usado para colonizar muitos locais. E nesses lugares, quando chegava, a primeira coisa que se fazia era impor que tudo era feito em inglês. Então, a língua ela é política nesse sentido. Então, quando eu digo assim, aí eu falo inglês americano, britânico, isso quer dizer o quê? Que eu não falo o meu inglês, o inglês que eu conheço, o inglês que eu adicionei na minha língua e eu uso para falar. Tá? E aí ele diz, essa terminologia guarda importância de ordem. Qual terminologia? Em vez de língua estrangeira, a gente começa a usar língua adicional. Tá? Uma vez que o inglês, em particular, é uma ferramenta de incidência imperialista econômica e cultural em nossos tempos. Ao resistir ao rótulo de estrangeiro e optar por adicional, estamos também desautorizando o discurso do mito falando nativo. Quer dizer, quem tem o poder de usar aquela língua, quem tem o poder de ensinar, de dar parâmetro para inglês, é só quem é americano, só quem é britânico? Não, qualquer pessoa pode. Tá? A partir dessa ideia da língua adicional, porque é uma língua que a gente está... Lembra que eu disse que a língua é um ser vivo? Então, é por isso que o inglês que se fala em determinados lugares, ou o espanhol, ou qualquer outra língua que foi usada para colonizar, ela não é a língua do colonizador,
ela é uma língua que vai se misturando com a do colonizado. Então, na verdade, o que é que tem lugar que você tem até os patuá, os pidgins, ou os creole, que são línguas realmente que uma juntou na outra para formar outra língua. Tá? O dialeto, se algum prefere. Tá? Então, aqui a gente já passa a primeira aula e vamos para a segunda aula, que seria o quê? Aquisição e aprendizagem. A partir de agora, a gente teve até no slide anterior, que seria essa questão brevemente do que seria língua, linguagem, né? Fala essa questão do discurso da ideologia, então são os conceitos de linguagem. Estava conceituando linguagem, língua e linguagem. A partir desse momento a gente vai começar a fazer o que? Aquisição e aprendizagem. Tá? A gente vai falar qual é a diferença entre adquirir uma língua, a aquisição de uma segunda língua e aprender uma segunda língua. Existe uma diferença brutal, enorme entre os dois termos. E aí eu trago uma inquietação para a gente tratar aqui agora, rapidamente, tá? Qual a diferença entre aprender e adquirir uma língua? Você já pensou nessa distinção ou talvez já ouviu falar sobre ela? Eu quero que vocês me digam aí. Vocês sabem a diferença entre aprender e adquirir uma língua? Você já ouviu falar sobre essa questão de aquisição e aprendizagem? E aí, gente, vamos lá. Diminui as pessoas. What happened? Sim ou não? Sabe qual é a diferença? No caso, a aquisição é quando eu estou em contato com a língua e aí ela já vai entrando no meu dicionário, alguma coisa assim, é. E a aprendizagem é algo que eu estou estudando para aprender. Mais ou É menos. isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Já ouviram falar disso ou não? Já tinham ouvido falar em algum lugar e... Sim ou não? Gente, eu prometo que eu não vou morder ninguém. Aqui a gente está só procurando, como eu disse, são as inquietações, são uma questão a alunos que nunca ouviu falar, né? Isso é muito importante, gente, como futuros profissionais, ou quem já é profissional da área de ensino de línguas, a gente tem que ter essa noção do que seria aquisição e aprendizagem, muito também o que seria a língua para a linguística, né? E principalmente a questão de depois a gente ter o que a gente chama de LA, que é a linguística aplicada, que antes você tinha a linguística que era teórica, e aí depois surgiu a linguística aplicada, que justamente foi para quê? Para ser usada no ensino de línguas. Tá? Então, o que a gente está basicamente estudando aqui também junto com a metodologia, né? Porque é isso, são o quê? São linguística aplicada, tá? Então, ó, o que seria aprendizagem? Eu trouxe uma breve definição, tá? Ela é entendida como um desenvolvimento no idioma de ordem mais formal, orientado, seja por professores, livros ou um par elevado, bem como composto por regras gramaticais apresentadas e estudadas. Quer dizer, quando eu estou dizendo, eu estou aprendendo uma língua, quer dizer, no popular, quer dizer assim, rapaz, eu estou estudando francês, eu estou estudando inglês, eu estou estudando isso. Isso seria aprendizagem. Porque eu preciso de alguém que saiba mais do que eu para me ensinar, que é um tipo de aprendizagem, né? Que é o scaffolding do Vygotsky, né? Que seria a teoria do andaime, né? Você tem o que conhece mais com o que conhece menos, e um ensina para o outro, tá? Ou seja, um professor, ou você usa livros, eu uso gramáticas. Quer dizer, é um estudo mais sistematizado da coisa. Tá? Eu tenho consciência de que estou fazendo aquilo ali. A aquisição, ele assim,
é entendido como um processo de desenvolvimento na língua de ordem essencialmente subconsciente. É como a Analine falou. Eu sou exposto à língua, eu tenho os inputs, que são, né, os estímulos, e eu vou adquirindo a língua como a própria, eu vou adquirindo, quer dizer, eu vou tomando posse da língua sem ter noção que eu estou aprendendo. Eu não estou aprendendo, eu estou adquirindo, estou pegando aquela língua para mim. É o exemplo teste que alguém deu dos jogadores que às vezes não vão morar num país que não fala aquela língua, mas tem que aprender e no dia a dia acaba aprendendo a falar aquele idioma. É um processo inconsciente, tá? Eu não tenho eu não vou ter alguém me dando uma aula de gramática, porque o verbo to be é isso, porque o determinante é isso, como você vai usar assim, assado. Não, eu vou aprendendo na prática, tá? Na interação e interagindo e me comunicando, tá? Então essa é uma hipótese, né, que o Stephen Krashen, que é o papa da Communicative Approach, né, que é a abordagem comunicativa, é uma das primeiras hipóteses que ele cunhou, que seria o quê? A hipótese aquisição-aprendizagem, essa dicotomia, essa diferença entre o que é aquisição e o que é aprendizagem. Então, por exemplo, na sala de aula, quando eu explico a gramática, aquilo ali é uma atividade de aprendizagem da língua, tá? Se eu proponho uma atividade para os alunos onde eu não exponho a gramática, nem o que está sendo ensinado, mas eu estou explicando só uma situação, por exemplo, vamos fazer um diálogo e aprender como é que a gente pede comida no restaurante. Essa é uma atividade de aquisição. Porque a gramática ela não é explicitada em momento nenhum, não há explicação de gramática, de estrutura, de nada. A pessoa é colocada numa situação possivelmente real e é pedido para interagir e usar aquelas expressões para se comunicar. Então, essa é uma atividade, exemplo de... quando eu vou falar do verbo to be, dar uma aula do verbo to be, isso aí é aprendizagem. Quando eu vou dar uma aula de vamos aprender a pedir comida no restaurante, é aquisição, tá? Então, você tem que ter isso em mente quando estiver planejando as suas aulas, fazendo as suas aulas, que tipo de abordagem eu estou tendo aqui? É aprendizagem? Eu estou tendo ensino formal da língua? Ou eu estou indutivamente, quer dizer, eu estou por inferência, eu estou ensinando a língua sem ensinar a gramática? Tá? Por aí. Aí eu trago que é uma outra hipótese do Krashen, que é a hipótese do monitor, que aí ele traz o input. Quem que é essa hipótese do monitor? Quando eu estou aprendendo a falar uma língua, o que chama de target language, ou que o Krashen chama de target language, ou língua-alvo, alguns chamam de L2, tá? O que acontece? Quando eu estou aprendendo e estou adquirindo e estou produzindo essa língua, eu tenho a gramática, eu tenho a língua escrita, aquela que é o padrão. Ela é o meu monitor. É lá que eu vou olhar para checar se o que eu estou falando está dentro das conformidades ou não. Então, essa é uma hipótese do monitor do Krashen. E um dos fatores mais importantes é o input. O que seria o input? É o insumo linguístico, aquilo que a gente recebe da língua. Pode ser uma aula sobre verbo, pode ser como pedir comida. Quer dizer, isso é um input linguístico, aquilo que vai... E aí você tem 4 canais, as 4 habilidades de input. Você vai ter uma atividade... Eu posso fazer esse input linguístico pode ser feito através de um listening ou de um reading, que são aí, no caso, são inputs e são habilidades passivas. Ou eu posso fazer através de um writing ou do speaking, que aí eu vou ter um input, né? Que além do input que você vai ter o quê? Um output, você vai ter uma saída, quer dizer, ele vai receber o estímulo linguístico, mas ele vai produzir alguma coisa. Então, por isso ele é o quê? É um
uma atividade ativa, né? O speaking e o writing são consideradas habilidades ativas, por quê? Porque aquela pessoa que está recebendo o input, ele também vai produzir algo, vai ter um produto, que é o output. Seja o quê? Uma redação que ele vai ter que fazer, ou o diálogo que ele vai fazer. Certo? Se bem que o reading e o listening também não são totalmente passivos. Tá? Pode ser passivo na forma de receber o input, que eu posso fazer sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de exercício. Eu posso só pedir para ele ler, ou para ele escutar determinada coisa, sem depois cobrar nada dele, aí eu não vou gerar nenhum, mas ele também é passivo, mas às vezes eu tenho atividades que podem ser passivas, que ele vai ter que escutar, vai ter que ler, mas vai ser, em determinado momento, no segundo passo, ativa, porque eu posso pedir um output para ele. Quando eu faço um exercício de listening, ele é passivo no momento que ele vai receber o insumo, o input. Mas depois eu peço um exercício para ele responder. Aí eu tenho um output, aí ele já é ativo. Então ele pode ser passivo no momento de desenvolver atividade, já que ele não vai ter que fazer nada, só ouvir ou ler, mas ele vai ser ativo no momento de produzir algo que eu vou ter que pedir para ele responder um exercício. Já o speaking e o writing é totalmente ativo. Por quê? Porque ele vai ter que receber o input e depois produzir o output. Sempre que eu tenho uma atividade de speaking and writing, eu tenho uma